Meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui Pegue bem alto seus é o braços, meu lugar. lá em cima, e vai falando: vem Espírito Santo, vem me saciar. Vem Espírito Santo com as águas vivas, tocar aquilo que em mim está ressequido, tocar aquilo que em mim, Espírito Santo, está sem vida, tocar aquilo que em mim, Espírito Santo, está maltratado, ferido. Vem Espírito Santo com as águas vivas do teu Espírito Santo lavar tudo que em mim está sujo. Quero convidar você, meu irmão, a apresentar coisas sujas, coisas vergonhosas, coisas secretas, as águas vivas do Espírito Santo de Deus. Vai pedindo: Espírito Santo, me mergulha em ti. Espírito Santo, me mergulha na tua santidade. Espírito Santo, quebranta o meu coração. Eu preciso, Espírito Santo, ser desencardido, ficar de molho na tua santidade. Você já viu isso na sua casa, às vezes, de lavar um tapete, lavar um lençol, e aquela água sai tão suja, você fala: onde é que tinha tanta sujeira assim, não é? Então ergue seus braços, vai falando das tuas sujeiras de homem, de marido, vai falando das tuas sujeiras enquanto pai, vai falando das sujeiras da tua sexualidade, dos teus pensamentos, quanta malícia, quanta pornografia, quantos pensamentos maliciosos, mas talvez encardido de raiva, de mágoa, de ressentimento, de uma ira desenfreada. Vem Espírito Santo lavar o meu coração nas águas vivas. Vem me desencardir, Espírito. Coloca a mão na sua cabeça e vai orando agora e pedindo: Espírito Santo, toca a minha fantasia, o meu raciocínio. Toca, Espírito Santo, a minha memória. Esses pensamentos de mágoa, esses pensamentos invasivos do meu passado, do que já sofri, do que já vivi. Vem Espírito Santo, toca a minha mente nessa ansiedade, nesse medo com o amanhã, com o futuro. Vem Espírito Santo de Deus, nessa cabeça que sente dor, nessa cabeça que tem insônia. Vem Espírito Santo. É momento de oração e eu convido você a rezar. Reze, ore. Vem Espírito Santo, toca na minha inteligência, nos meus planos. Vem Espírito Santo de Deus, toca no meu discernimento, nas dúvidas, nas escolhas que eu preciso fazer. Vem, vem, vem. Coloca a mão no seu coração e vai pedindo: vem Espírito Santo nos meus afetos. Vem Espírito Santo naquilo que em mim está desordenado. Esse coração tocado tantas vezes, Espírito de Deus, pela fúria, pela vingança, pela ira. Vem Espírito Santo de Deus lavar e curar esse coração tocado pela carência, machucado pela carência. Meu coração, Espírito Santo, possessivo, meu coração inseguro, ciumento. Vem Espírito Santo tocar esse coração carente, esse coração que não acredita em si mesmo. Vai orando, filho, pelo teu coração. Vem Espírito Santo tocar no meu coração dividido. Você, homem que está afetivamente dividido entre a sua casa e uma amante, entre a sua esposa e qualquer outra mulher. Vem Espírito Santo de Deus tocar no meu afeto. Vem Espírito Santo de Deus santificar minha capacidade de amar, de perdoar. Você, homem que tem um coração gelado, distante, alheio aos seus filhos, à sua casa. Você que não participa das coisas da sua casa. Um coração descolado da sua missão. Um coração adolescente, um coração infantilizado. Toca, Espírito de Deus, no coração daquele que não tem mais alegria, gosto em exercitar os deveres que tem que exercitar. Vem Espírito Santo no meu coração me encher de piedade para com a fé. Você, homem, que está aqui, mas para você estar aqui é sofrido estar aqui. Você não gosta de nada disso. É a sua esposa que gosta, seus filhos gostam, mas você está aqui, você não vê graça nisso. Você não tem uma gota de sensibilidade religiosa. O nome disso é piedade, é um dom do Espírito, ser piedoso. Ontem eu vi tantos de vocês impiedosos. Santíssimo vai passando, a criança ajoelha, a mulher estende a mão e o cara com a barriguinha estufada ali.
com aquela cara de que hora que acaba esse negócio. Isso é falta de piedade. A piedade é o que dá doçura, alegria nas coisas da religião. Eu quero rezar junto com os homens que querem deixar de ser impiedosos. Eu creio no poder da oração. Jesus diz assim: quando 2 ou 3 estão de acordo sobre algo, o Pai concede. Eu desejo que você receba agora o dom da piedade. Se você também desejar, vai dar certo. Se eu desejo e você fala que eu vim aqui só para não encher mais minha paciência, eu vim aqui para ganhar 1 ano agora de sossego, aí não vai funcionar. Coloca a mão no seu coração. Vamos todos nós pedir o dom da piedade, mas eu quero rezar em comunhão com os impiedosos que estão aqui. Vem, Espírito Santo, dá o dom da piedade a esses homens que estão aqui, que querem receber esse dom. Eu me coloco de acordo com eles. Espírito Santo, Jesus disse que se eu estiver de acordo com alguém, querendo a mesma coisa, o Pai do céu concede. Vem, Espírito Santo. Eu gostaria de pedir às câmeras que ficassem todas em mim agora. Todas as câmeras em mim, as 2. Porque nós vamos continuar orando pedindo o dom da piedade. Vamos lá? E eu gostaria que você se sentisse totalmente protegido agora. Eu quero rezar junto com os impiedosos. E se você se identifica com o que eu estou falando, e se você quer estar de acordo comigo, só você que se identificou nisso. As câmeras estão todas em mim, não está passando sobre vocês. Quero convidar você a erguer sua mão direita. Quem se identificou com a dificuldade que eu disse que Deus quer curar. Não é para todos isso. Ergue a sua mão direita e eu vou me colocar de acordo com você agora. Isso, parabéns pela sua coragem. Ergue mais alto, pode erguer mais alto. Vamos cantando? Pai amado, dá o dom da piedade. Dá esse dom, dá esse suspiro para esses que ergueram a mão agora, Pai. Eu me coloco de acordo com eles. E não só eu, a esposa, os filhos, o pai e a mãe, se estivessem aqui, estariam com a mão levantada em favor desse homem. Vai recebendo, filho, o Espírito Santo, a cura, a libertação desse espírito mundano, talvez, desse espírito racionalista, talvez. Vai sendo liberto agora desse sentimento de culpa, desse espírito de depravação. Recebe o dom da piedade, recebe um amor por Deus, recebe docilidade diante de Deus. Recebe agora, você que ergueu a mão, um coração de criança, capaz de se alegrar, capaz de confiar em Deus, na fé, na igreja. Um coração puro e bom, como o coração de tantas pessoas que te amam e rezam por você. Recebe agora a libertação desse gelo que você tem na alma. Recebe agora a libertação dessa frieza. Oh, enche-me. Faz disso a prece, então. Oh, enche-me. E todos nós vamos erguer os nossos braços bem alto e vamos cantar bem forte. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a corça suspira, cante. Assim como a corça. Isso é a piedade. Suspira, deseja pelas águas. Por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, Espírito, vem Espírito Santo, nos dá fortaleza, nos dá piedade, nos dá fé. Ó, enche-me, Espírito, peçamos. Ó, enche-me. Ó, enche-me. Canta, homem. Deus escuta a tua voz. Ó, enche-me. Ó, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Pegue bem alto sua mão direita. Sinto no meio de nós muita preocupação, muita ansiedade com a segunda-feira, com a semana que vai entrar. Às vezes você tem tantos assuntos para cuidar, para lutar, para enfrentar. E essas coisas às vezes roubam de nós o agora, né? Pega a sua mão direita assim, segura na mão de Deus. Vai fechando a sua mão. Fala: Deus Pai Todo-Poderoso, eu coloco nas tuas boas mãos essa preocupação aqui, ó, que não está nem me deixando rezar direito. Eu seguro, Deus, na tua mão, porque esse aqui é o meu medo. Homem, qual é o teu medo hoje?
Você tem um medo com você? Seu filho passou na faculdade, vai mudar de cidade, isso te dá medo, o que vai acontecer lá? Sua filha que está para casar, amanhã você tem uma reunião importante. Os seus medos, qual é o seu medo? O que está acontecendo? Segura na mão de Deus, fala: Deus, eu seguro na tua mão hoje. Eu creio no poder da tua boa mão, Senhor. Eu creio na força da tua boa mão, Senhor. Eu seguro na tua mão, Deus Todo-Poderoso. Eu entrego agora. O que você entrega? O que você entrega à poderosa mão de Deus que tudo cuida? O que você entrega à poderosa mão de Deus que tudo zela? Entrega na mão de Deus. E já vai louvando e agradecendo. Senhor, obrigado, porque o Senhor está cuidando. Obrigado, Senhor, porque a tua boa mão me sustenta. Obrigado, Senhor, porque a tua boa mão me levanta, não me deixa cair. Obrigado, Senhor, porque a tua boa mão já está provendo para mim tudo que eu preciso. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Bendito sejais. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em silêncio, vamos assentando. Se você tem Bíblia, pegue a sua Bíblia. Até que horas que eu vou aqui? Consegue olhar aí para mim? Abra comigo a sua Bíblia, primeira carta de São Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo 2, 8. Está aqui no telão, ó. 1 Timóteo 2, 8. Novo Testamento, quase no fim da Bíblia, perto do Apocalipse, primeira carta de São Timóteo. Quem tem a Bíblia da Ave Maria tem aquela etiquetinha do lado, vai estar escrito 1 TM de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Enquanto você vai achando aí o texto, os que têm Bíblia, deixa eu me apresentar rapidinho. Sou o padre Mário Sartori, da Diocese de Umuarama, noroeste do Paraná. Sou padre, reitor do Santuário São José, em Alto Piquiri, uma cidade que tem 10 mil habitantes. E é uma alegria estar aqui na Canção Nova e poder viver com vocês esse momento. Ontem eu preguei lá para as mulheres. Quem aqui tem a esposa lá agora? Ergue a mão. Elas mandaram uns recados, viu? Não, eu estava lá pregando assim, sabe? Pregando em favor do sindicato mesmo, assim. Mandando tudo que você não pode falar para ela, que você não é louco. Eu estava falando lá. E aí, no meio da pregação, elas falaram: padre, até parei. Tem que falar isso lá nos homens amanhã. Eu falei: não, vou falar, senão eu não saia vivo de lá. Então eu trago uns recados também, viu? Fala para quem nós falamos assim: tua esposa reclama, hein, cara? Ela pegou o padre lá na hora de tirar foto no fundo. Nossa Senhora. Muito bem, queridos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim, na minha tradução: quero, pois, que em toda parte os homens orem, erguendo mãos santas, sem ira nem contenda. Palavra do Senhor. São Paulo aqui está dizendo: os homens orem, portanto, ele está falando a comunidade que Timóteo era bispo. Mas nessa expressão, os homens orem, a gente, claro, entende a humanidade, o que implica as mulheres, mas por óbvio, então, implicam os homens mesmo. Diga assim comigo: oração é para todo ser humano. E como eu sou um ser humano, está errado só minha mulher rezar. Eu também preciso rezar. Queridos, que todos os homens, o homem também nasceu para rezar. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem uma alma, e a alma reconhece o seu Deus, a sua origem e o seu destino. A oração também tem que fazer parte da vida masculina. A Bíblia é repleta desses exemplos de homens orantes. Sobretudo se a gente quiser pensar Jó e Elias. Jó, o homem sofredor. Um homem bom, um homem que era profundamente piedoso, diz a palavra de Deus. Diz que Jó todos os dias rezava, fazia suas orações e ainda fazia as orações que os filhos deveriam fazer também. Dentro das ritualidades deles, vai que eles não fazem, vai que eles esquecem. Jó era um homem muito piedoso, justo, bom.
tinha a vida que você pede para Deus. Filhos bem educados, filhos bem orientados, encaminhados, piedosos, religiosos. Jó tinha uma saúde muito boa, melhor do que você tem hoje talvez. Jó tinha uma vida financeira extremamente próspera. Diz a Bíblia que Jó era rico. Jó era senhor, era patrão, ele tinha bastante terra, ele tinha bastante gado, ele tinha o celeiro com bastante soja e milho. Jó comprou uma SW4, que custa 100 e tantos mil a mais do que qualquer coisa semelhante a ela, porque Toyota é Toyota, dura a vida inteira. Mas ele já estava na quarta SW4. Ali ele compra essa, porque essa não quebra, é inquebrável. Mas a cada 80 mil quilômetros, no máximo, ele já trocava em outra já. Né, filho? Jó tinha um vidão. E aí Jó, num dia só, perde tudo. E começa a chegar as notícias. Jó, o celeiro pegou fogo, caiu o telhado, acabou com os grãos que estavam lá dentro. Oh, meu Deus, não, mas isso aí a gente conquista de... Então, seus filhos estavam debaixo, morreu junto. Aí vieram os assaltantes, levaram não sei o quê. E o coração de Jó começou a disparar, e ao mesmo tempo que disparava, começou a dar uma coceira aqui. Uma coceira ali. Aí dá uma gotinha de sangue, ele foi ver, ele já estava ficando todo leproso. E num dia se manifesta a lepra, que naquele tempo incurável. E Jó perde tudo. E para ajudar, Jó tem gente querendo ajudar. Que não entende que às vezes ajudar é ficar quieto. Aí vem os amigos de Jó. Aqueles 3 amigos junto com a esposa, 4 amigos junto com a esposa, que ficam debatendo, querendo conversar, querendo entender. E tudo que Jó responde no sentido do, Deus sabe, né? Mas Jó, por quê? Você é um homem tão bom. E começa a fazer pergunta para o Jó, que nem o Jó sabe responder, né? Ao invés de entender que às vezes a melhor ajuda é ficar quieto, é ficar do lado só, né? Aquelas pessoas que falam, aí para ajudar. Jó todo leproso diz que ele se coçava com um caco de telha. Jó foi ficando carne viva, pobre. A mulher dele, tadinha, não aguenta o tranco daquilo. Vendo o Jó daquela forma. E a mulher dele, aquelas mulheres que fala muito, quer saber tudo, sabe? Assim, mas por quê? Porque não acho que você vê. Aquelas mulheres que botam a mão na cintura e quebra assim, né? Assim, tá. Você está querendo... vá. A mulher do Jó, bicho. Não, mas dá para entender também, coitado. O marido ficou pobre, ficou doente, ela está de luto pelos filhos. Não estava fácil a vida da mulher do Jó também. Ela ainda manda na lata assim, Jó, você e essa canção nova aí. Blasfema o teu Deus que você tanto serviu e morre. Olha só a situação. E Jó ali para nós é o exemplo do homem que ora no sofrimento, o homem que ora no silêncio, o homem que não tem resposta para tudo que você me pergunta, eu não sei como isso vai se resolver, o homem que confia cegamente, o homem que se lança em Deus. Talvez muitos de nós aqui, os que nos acompanham em casa, estão na posição de Jó. O homem sofrido, o homem sem resposta, o homem que não enxerga 2 passos à frente. E sendo exigido pela esposa, sendo exigido pelos filhos, sendo exigido por amigos. E você sabe que nós homens temos uma tendência que é da nossa natureza, que é o quê? Fugir, se esconder e deixar para depois. Quando Deus desce no jardim, Adão e Eva tinham um pecado. Deus não desce e conversa com Eva. Deus desce e conversa com Adão, porque foi para Adão que ele falou, não comerás do fruto, comunica a tua mulher. Aí os 2 comem, Deus vem e fala com Adão. Adão é que é o responsável da coisa. Não é assim? Igual time de futebol. Não ganha 1, não ganha 2, só empata, é o técnico que vai perder a posição, né? E Deus vai conversar com Adão, e Adão faz o quê? Foi a mulher. Foi a mulher. Quando Deus chega, cadê o Adão? Adão, onde estás? Me escondi de ti. É próprio do masculino, quando ele não está bem curado, né? Quando falta o Espírito Santo, quando falta a maturidade psíquica, se esconder, fugir e terceirizar. Não é assim? Você pode ver no WhatsApp. Ô fulano, tudo bem? Ô querido, tá precisando de tal e tal produto, tal e tal coisa, né? É com a pessoa, ela pode te ajudar, ela pode resolver. Você pode me atender que dia, como é que é? Vamos marcar aqui rapidinho, que a gente já coloca na agenda, você tem? Opa, bom querido, você me dá um minutinho que eu vou olhar e já te respondo. Isso é 10h40 da manhã. 3 da tarde você manda de novo. Oi, tudo bem? Só estou esperando aqui a tua resposta. Estamos vendo aqui.
5:50 da tarde, você fala, ele não vai responder? Não, ele não vai responder. É daqui 2, 3 dias. Você conhece homem assim, para você terminar um assunto com ele, você precisa de 4 dias? O cara vai deixando, Aquilo que se fala de procrastinar, né? Aí tem tantos motivos por isso. Mulher dificilmente faz isso. Tira e queda para bufe. É do homem se esconder. É do homem se refugiar nos momentos mais difíceis. Vida de padre é atender a sua mulher, que senta lá, fala 40 minutos, 1 hora sem parar, é de dar dó. O filho é maluco, a filha está malucando, a vida financeira não está boa, a mãe descobriu que está com câncer, é idosa, tem que vir morar comigo, mas meu apartamento só tem 2 quartos, onde é que a minha mãe vai morar? Porque daí ela vai precisar de ajuda, porque a porta vai... E aquele monte de problema, a vida pessoal é embolada, né? A nossa vida às vezes ela é uma... A gente está com 1000 assuntos para resolver. Aí você pega e fala assim, nossa minha filha, que difícil. Mas e o seu marido nisso tudo? Ah, padre, meu marido é um homem bom. Cri. Meu marido é um homem bom. 3 pontinhos. Aí dá até dó desse marido que eu nem conheço ainda. Ele vai ser humilhado agora, nesse momento. Mas eu tenho que falar, um homem bom, mas... tem boca para nada, padre. Resolve nada. Mas porque ele fala, amor, o que você decidir tá bom. Padre, eu me sinto tão sozinha. Padre, eu me sinto tão incapaz. Belisca aí quem está do seu lado. Olha lá o padre falando de você. Fala, foi a tua mulher que foi tirar foto com ele ontem. Fala para esse teu amigo assim, eu juro que eu não falei nada. Nós é parceiro, fala. Nós vamos juntos até o fim. Esse se esconder, esse refugiar-se, esse sair do conflito, né? Quantos homens anestesiados, negando o problema, negando o que está vendo. Você está vendo que esse teu menino está enfurnado num quarto, com internet. Você acha que ele está assistindo o quê? O Rosário do Frei Gilson lá? O que ele está fazendo lá com aquelas telas? Com aquela luz apagada? O que ele está fazendo? Você sabe o que ele está fazendo. Mas essa dificuldade com o confronto, esse medo de se posicionar. Homens que têm medo da mulher. Porque daí eu andei pensando esses dias, não sei vocês, pelo menos eu fiquei pensando, nunca tinha pensado o que eu pensei. Posso falar? Rapaz, Adão conheceu Deus face a face. Adão tinha aquilo que a gente chama de dons préternaturais, não existia pecado ainda no mundo. Mas olha só que interessante, Adão recebeu uma ordem clara de Deus. Adão, está vendo tudo isso aqui é de vocês. Aquela árvore, aquele fruto, não. Pode ser? Ok? Confia em mim. Não vai te fazer bem aquela árvore, aquele fruto. O Adão vai lá e desobedece a Deus, contraria a Deus, come o fruto. E aí Deus vem e fala, Adão, cadê você? Não estou te vendo? Vi que o senhor estava chegando, fiquei com medo e me escondi. Medo de mim, Adão? Mas nós é amigo, assim. Por que medo? Adão, você por um acaso comeu daquele fruto que eu proibi? Então, foi a mulher que mandou. Eu nunca tinha pensado isso aqui. Adão pensou consigo, talvez. É uma especulação minha. Eu arrumo confusão com quem? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se estalar um dedo cai um raio, ou eu arrumo confusão com a minha mulher? Melhor arrumar confusão com Deus. Gente, Adão teve mais medo da Eva do que de Deus. Continua aplaudindo. Eu vou esconder você. Continua aplaudindo e fala assim, Deus, esse sou eu. Eu morro de medo dela. Ela é muito brava, Senhor. Senhor, eu prefiro arrumar confusão com o Senhor do que arrumar confusão com ela. Mas Adão, se você me desobedece e come o fruto, você vai viver no inferno, Adão. Senhor, é melhor o inferno do que aguentar essa mulher na minha cabeça. Eu falei. Ai, nunca me dá razão. Nossa. Adão não deu conta de conter, acolher e direcionar Eva. Isso é um papel muito do homem dentro de casa. Conter, acolher, direcionar. Talvez teu filho está precisando disso, porque todo ser humano precisa disso, de alguém que o contenha. Falou, chega filho,
Assim não. Ao mesmo tempo, o acolha. Eu entendo a tua vontade, a tua loucura, a tua pira, a tua ansiedade. Já tive sua idade, sei como é. Mas é daqui para trás. Não. Todo ser humano precisa ser contido, acolhido. Não é para ser contido e descartado. Contido, acolhido e direcionado. Eu te paro. Eu sou mais forte que você. Quem canta de galo aqui sou eu. E não me abala a tua cara feia, não me abala que no Dia dos Pais você não vai me dar nem uma cueca, nem uma meia, nem um lenço. Porque Dia dos Pais é ruim de presente, né? Quem tem comércio sabe, Dia das Mães, bomba. Dia dos Pais. E tudo que você está precisando é disso mesmo, né? Uma caixinha com 3 lenços, né? É o sonho da sua vida, né? Lenço, meia, cueca. Olha. Homem, você precisa entender. Quem ganha presentinho é mamãe. Você é o pai dessa casa. E tem um preço ser pai, chamado solidão. A autoridade, ela é sempre solitária. Ninguém chama a lei para comer pizza, para tomar sorvetinho. Entende? É um lugar solitário isso aí. Ser a última instância de uma coisa. É solitário isso. Mas você não pode ser o coleguinha, nem o colegão. Você é o pai, você é o esposo, você é a última instância, não como um tirano, mas como grande refúgio. Conter. Ei, chega, não. Ao mesmo tempo que contém, acolhe. Porque isso que você está tendo que conter nela ou no filho, você conhece isso dentro de você. Você não é um ET? Você também conhece todos esses impulsos descontidos aí. Você é um ser humano. Conter, acolher e direcionar. Onde é que estava Adão para conter a dona Eva? Eva, não é bom esse fruto não. Ah, mas a cobra falou. Mas cobra não fala. Ai, eu sempre estou errada, né? Então tá bom, então tá bom. Tem que aguentar, que agora ela vai ficar empurrada. Cadê o Adão para conter a dona Eva? Cadê o Adão para acolher a dona Eva? Amor, eu te entendo. Eu também gostaria de ser como Deus. Não foi o que o diabo prometeu? Come que vocês serão como deuses. Ah, Eva naquela hora escutou aquela música velha da Rosana. Como uma deusa, você me mantém. E Adão falou, mulher, isso é música, a vida não é assim não, mas eu entendo que a gente quer ser como Deus, mas vamos confiar em Deus, a gente não precisa ser como Deus, a gente já tem um Deus, para que ser como Deus se já tem um Deus na história? Não é? Já tem um Deus na história. Não funciona 2 deuses na mesma história. Não é às vezes, estamos em Copa do Mundo, futebol de novo. Às vezes é o drama de um técnico. Cabe junto, no mesmo time, o Vini Júnior e o Neymar. Tira quem para pôr o Hendrick? Às vezes não cabe 2 mesmo. Um melhor que o outro, mas junto não vai funcionar. Não é? Nossa, ninguém balança a cabeça, nada. Vocês querem que eu fale de vôlei? Vamos falar de vôlei, então. Handball, né? Que é um esporte assim para nós. Beach tênis. Nossa, ontem eu falei de futebol para as mulheres. Elas estão mais ligadas que vocês, cara. Meu Deus do céu. Ah. Para que 2 deuses se já tem um Deus? Cadê o Adão para conter dona Eva? Acolher dona Eva e direcionar a dona Eva, mas já que queremos mais plenitude, já que queremos comer de um fruto, vamos comer do que é possível e vamos botar na mão de Deus essa vontade. Adão não conteve, não acolheu e não direcionou. Exercitou esse lado, esse ponto cego do lado bonito de ser homem. Tudo na vida tem um ponto cego. Que é esse medo do confronto, que é esse silêncio, que é essa terceirização. E Adão foi se esconder, não conteve, não acolheu, não direcionou, se escondeu e bagunçou tudo. Então, querido, o homem é chamado a ser orante, porque a oração revigora o caráter, a nossa identidade. É em Deus que a gente se confronta. E aqui, meus queridos, é por isso que a igreja nos propõe sempre Jesus crucificado. Entende isso? Porque o que é Jesus crucificado? É o homem profundamente comprometido com a sua própria essência.
Jesus veio ao mundo para dar vida e dar a vida, Ele não veio para outra coisa. E a vida ela é cheia de distrações, também foi para Jesus. Jesus também foi tentado por muitas distrações de poder, distrações em se demorar no sucesso em algumas aldeias onde pregava, e na hora que ele queria ir embora, o povo falou, não vai embora não, fica, vamos reeleger você. O povo amava Jesus. Jesus não se desvirtuou do que ele tinha que ser, nem pelos elogios, nem pelas perseguições e calúnias e blasfêmia que ele recebeu. Por isso a igreja sempre nos propõe Jesus crucificado. Homem, meu irmão, olha aqui para mim. A gente precisa olhar para um homem crucificado, morto, dando a vida. Ele podia descer dali a hora que ele quisesse. O que segurou Jesus na cruz não foi aqueles pregos. Não é aqueles pregos. O que segurou Jesus na cruz foi um profundo amor a Deus Pai e ao que ele devia ser em relação aos outros. Nós estamos num mundo onde hoje você pode fazer tanto esquema, tanta picaretagem, é só pôr senha, é só fechar a porta, é só ter um celular a mais guardado no porta-luva. Não é? A vida ela é cheia de... Se você quiser enganar, você engana. Se você quiser trair, você trai. Ninguém te segura. O que é que te segura na fidelidade? É um profundo amor, temor, respeito, piedade, sede para com Deus e uma profunda alegria de ser quem você é, sabendo que você é para o outro. Deus permitiu você ter na sua vida mulher, filhos, pai e mãe, pessoas vinculadas a você. Meu querido, meu irmão, o que nos segura somos nós mesmos. Porque se tem uma coisa que a gente aprende a fazer e vai ficando cada vez mais fácil fazer, é mentir, é ocultar, é fazer por debaixo dos panos, é se fazer de besta. Quantas vezes a gente toma esse susto, né? Você fala, fulano, em tal situação, não imaginava. Pois é, porque dá para enganar, dá para esconder. O que segurou Jesus na cruz não foi o poder do prego. O prego não tem poder de segurar Jesus, não. O cara andou na água, filho. O cara curou 10 leprosos à distância. Jesus, se ele olha para o prego e faz assim, o prego cai. A mão cicatriza, ele vai embora. Então, meu querido, na oração a gente recupera tudo isso, o temor a Deus e uma alegria de ser o crucificado. Uma alegria de ser aquele que está aqui representando Deus, que contém, acolhe e direciona. Essa missão é sua. Volte para esse lugar. Se você voltar para esse lugar, você vai encontrar paz, contentamento, energia, vigor, alegria, discernimento. A vida deixa de ser complicada. Por que às vezes na vida de tantas pessoas a vida é muito complicada? Tudo é muito complicado. Porque às vezes a pessoa não tem claro o que ela deve. Quando eu sei o que de fato eu devo, todo o resto descomplica, porque todo o resto não me pega, não gruda em mim mais, porque eu sei o que eu devo. Não é assim? É muito difícil na vida quando a gente tem muitas opções, quando as opções estão muito em aberto, é complicado, não é? É complicado. Eu não sei se aqui acontece nas lanchonetes da Canção Nova. Deve acontecer também. A pessoa ela fica meia hora numa fila. 40 minutos numa fila. Quando chega a vez dela, ela para e faz assim. E tem uma fila imensa atrás, né? Então, deixa eu ver. Essa esfirra é do quê? Não sei. Coca zero? Apesar que eu estava tentando tirar o refrigerante, né? Tem água com gás? Meu Deus do céu, 40 minutos você não decidiu. Você vai decidir agora no balcão, com a fila atrás. Quando a gente tem muitas opções, é complicado. Mas quando você chega na tua casa com fome, você chega na hora do almoço, tem complicação? Não, porque é aquilo que tem. Está ali. Quando a gente tem muitas opções, a gente fica meio parado, né? E meu querido, talvez você ainda tenha por aberto opções que já estão fechadas. Você precisa saber qual é o teu lugar, qual é a tua missão, qual é o teu papel. Isso descomplica a sua vida. Quando você entende, por exemplo, que você é convidado, você tem essa missão da parte de Deus, que é dar bom exemplo para o seu filho. Isso já descomplicou 90% das tentações da vida. Qual é o seu critério? Não é se perguntar se você está com vontade ou não está com vontade, se você dormiu bem ou se você dormiu mal. Te compete dar bom exemplo para esses meninos, para essa família. Você é o homem dessa casa, cara. Sabendo disso, você não conversa mais com o sono, com a dor de cabeça, com a semana que foi ruim, com as metas que você não bateu. Você simplesmente olha para o relógio e fala assim, gente, vamos para a missa? Pronto. Por que é tão difícil ir para a missa? Porque você tem opções em aberto. E agora só tem duas coisas para a gente decidir.
acreditar que Deus possa, milagrosamente, tirar de diante de nós todas as 1000 opções que a vida tem, para que a gente não tenha que sofrer. Não sei se Deus quer a gente ir na igreja por obrigação, que adianta ir rezar sem estar com vontade. A mesma coisa que resolve comer sem estar com fome, a mesma coisa que resolve tomar um banho mesmo não tendo suado tanto, a mesma coisa que resolve trocar de cueca todo dia mesmo que essa não esteja freada. Você quer que eu continue? A mesma coisa que resolve o teu filho ir para a escola, estudar sem estar com vontade. Posso continuar? A mesma coisa que resolve a tua mulher, ela nem estava com muita vontade, você sabia que ela não estava com vontade. Não sabia? Mas falou, poxa amor, já para 40 dias assim que a gente não consegue ter aquela reunião só eu e você, sem criança, né? Ela não estava com muita vontade, não. Às vezes nem você está com muita vontade, né, campeão? Mas faz parte do protocolo, não faz? Faz parte. Lá embaixo tem um monte de mulher, insegura, medrosa, se estragando no seu universo interior, nos seus pensamentos, porque o Senhor anda com muito pouca vontade. Aí ela começa a achar que ela é feia, que você tem outra. E quando ela te vê ali esparramadão no sofá, olhando para a tela, a gente sabe, todo mundo sabe, que você está vendo ou notícia do STF, ou os gols da Copa. Ninguém duvida que seja outra coisa. Nós. Mas ela está cheia de medo, ela está cheia de coisa. Então, às vezes, sem lá muita vontade, assim, por caridade mesmo, peça a Deus, Espírito Santo, me capacita para essa boa obra. E você precisa chegar mais perto da sua mulher. Fala, eu estou entendendo, padre. Fala, eu estou entendendo, padre. Fala, não precisa ser mais claro que isso. Até porque essas coisas ficam gravadas na internet para sempre. Fala, eu já entendi. Querido, tem coisa que não está em aberto mais. Só que para fechar 1000 possibilidades e ficar com a que me convém, eu preciso ter clareza da minha missão, da minha identidade, do meu propósito, ocupar esse lugar. E parar de lutar contra ele. Não tem expressão que diz, aceita que dói menos? Bate na perna aí desse campeão que está do seu lado e fala, aceita que dói menos. Você casou, então não deveria ter casado. Casou, pronto. Aceita, ué. Que dói menos. Fala, cumpre a tua missão, cumpre o teu papel. Amém? E aí, queridos, onde que esse homem de Deus é o nosso tema? Onde é que a gente é forjado? Você sabe o que é forja, né? Forja vem sobretudo da linguagem do ferro, da metalúrgica. É a bigorna, o martelo e o fogo. Você vai pegar um ferro e você vai forjar o ferro. Ele precisa virar um arco. Ele precisa virar uma estrutura que aguenta não sei quantas toneladas em cima. Às vezes ele precisa ser unido a outro ferro, então tem que soldar. E o nosso tema é, a oração, é na oração que se forja, que se constrói. E Deus vai nos forjando. E por que a oração é um lugar para isso? A oração é um lugar para isso porque a oração exige algo. O senso da presença de Deus. Diga comigo, o senso da presença de Deus. Um dos grandes homens da Bíblia, o profeta Elias, quando foi diante de Acabe, aquele rei cruel que ele tinha que em nome de Deus enfrentar aquele homem, diz assim, em nome do Deus vivo em cuja presença estou. Ué, mas ele não estava no templo rezando, ele está no palácio do homem mais corrupto e sanguinário que havia, Acabe e a sua senhora Jezabel, a doida. Em nome do Deus vivo em cuja presença estou. A gente vive na presença de Deus, na igreja e no banheiro. Em cuja presença eu vivo, em cuja presença eu estou. Portanto, quando a gente diz que a oração é uma forja, também é, primeira coisa, porque para rezar a gente tem que estar com a consciência limpa, tranquila. Não é verdade? Talvez você está aqui, querido, você precisa de uma boa confissão. Por quê? Todo mundo ergue o braço, todo mundo canta, todo mundo ora. E na hora que você quer fazer isso, a tua alma nem consegue fazer isso. Por quê? Porque você não vive na presença de Deus. Você está cheio de pecado, está cheio de culpa, está cheio de mentira. Está cheio das escravidões, às vezes, da sexualidade, da pornografia, da masturbação. Está cheio de mágoa, de ressentimento, de ódios. Está cheio de corrupções e injustiças. Tudo no seu trabalho não é certo nem é errado, é sempre um cambalacho aqui, um cambalacho ali.
Já passou rasteiro em um, já passou perna no outro. Enganou o mais simplesinho, o mais bobuzinho. Né? Você naquele aperto, naquele apuro. É complicado, né, padre? Eu acho que Deus entende, né? Porque, enfim, foi lá e pegou aquele teu Astra 2011. Voltou lá o odômetro e vendeu ele. 15 mil reais acima da FIP. Porque um Astrinha 2011 seduz alguns e outros aí. E o inocentão lá, às vezes, um cara que não ganha 1/3 do que você ganha. O sonho dele é ter uma Astrinha. Nem que fosse com 15 anos de uso. É ter uma Astrinha. Aí você voltou a quilometragem e o sujeito acreditou que comprou uma Astrinha 2011 com 65 mil quilômetros rodados. Ô, querido. Sabe essas mentiras, essas fraudes, e você explora o outro. Financeiramente, talvez tudo isso está na sua cabeça, está no seu coração. Está na sua alma. Então a oração é uma forja. Por quê? Porque para rezar a gente precisa estar em paz com Deus. E para estar em paz com Deus faz o quê? Pede perdão para o travesseiro? Ô ignorante, olha aqui para mim, ô bocozão, xereque. Acha para mim aqui, onde é que está escrito que Jesus na tarde da Páscoa apareceu e soprou o Espírito Santo sobre 12 fronhas de travesseiro e falou: fronhas, a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Onde que está escrito aqui? Pergunta para o seu amigo do lado, está escrito aonde? Em Mateus, João? Fala, não está escrito em lugar nenhum, ô animal. Acha para mim aqui onde é que Jesus, passando à beira do caminho, entrou numa loja de material de construção Electrolux. Toda cidade tem uma Electrolux, né? Para vender chuveiro, piso, né? E aí Jesus pegou e comprou 12 chuveiros Lorenzetti. Falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura, chuveiro. A quem perdoardes o pecado com aquela aguinha morna. Chuveiro não perdoa pecado, querido. Travesseiro não perdoa pecado. Sabe outra coisa que não perdoa os seus pecados? A lista de gente ruim que você faz para continuar sendo ruim também. É, porque eu não sou muito de Deus, negócio de igreja, mas pelo menos sou igual esse povo que vive na barra da saia do pato, tem uma língua desse tamanho. Sabe essa listinha mental que você faz de gente que não presta? Essa lista não perdoa os seus pecados. Não perdoa. Você está achando que você vai entrar no céu com essa vida toda torta e errada. E que lá na porta do céu, você vai falar assim: não, São Pedro, como é que eu não vou entrar? Aqui é a lista de gente pior do que eu, ó. Ó, esse aqui mesmo era ministro da Eucaristia lá na paróquia. Eu não ia não, mas a minha mulher vivia lá, aqui, ó. O cara está achando que ele vai entrar no céu porque ele vai mostrar para São Pedro uma lista de gente pior do que ele. Sabe o que São Pedro vai fazer? Querido, pega essa lista e vai lá bater papo com isso, com Satanás, no quinto dos infernos. Aí você vai chegar no quinto dos infernos, enquanto Satanás te cozinha lá na churrasqueira, lá no fogo do eterno, você vai lendo para ele: Satanás, eu estou aqui, mas tem gente perto que eu. Ó, fica vendo, ó. Aí você vai fazer a conta lá, o diabo vai ter a eternidade para te ouvir. Seu travesseiro não perdoa pecado, água morna do chuveiro não perdoa pecado. A lista de gente pior do que você não perdoa pecado. O que perdoa pecado é um sacramento chamado confissão. Você precisa confessar. Confesse. E saiba, nada do que você falar vai assustar o padre que vai te ouvir. Graças a Deus. Pode ficar em paz. Não, padre, o senhor conhece a minha história. Que eu antes do casal era terrível. E uma vez ela falou que achou que estava grávida. Por via das dúvidas eu comprei uma cartelinha e mandei ela tomar tudo de uma vez. Pecados terríveis. Existem pecados terríveis. Mas, meu querido, tudo que é confessado é perdoado. Só não é perdoado o que não é confessado. Você precisa confessar. E não é através da fronha do travesseiro, não é através da água morna do chuveiro, não é através da lista mental que você faz de gente pior do que você, até da igreja. E sim, tem muita gente pior do que você. Por isso que esse mundo está assim. Você é o melhorzinho que está tendo, imagina. Tem muita gente pior do que você. Faz um carinho na cabecinha desse dengozão que está falando: calma, eu sei que tem gente pior do que você. Ah, porque a gente sai da casa da gente só para ficar apanhando de padre, não sei. A gente precisa às vezes num ônibus, fica aqui, vai. Faz um carinhozinho em quem ainda tem cabelo, né? Nunca vi tanto careca junto, hein, gente? Passa aqui a mãozinha e vai dizer: ô, tem gente pior que você, sim, eu sabo, ô, meu Deus do céu. Tem bastante careca com barba, pega no queixo dele, assim, eu sei. Pega ali na... Ó, o barbudão, né? Pega ali na barbinha dele e canta para ele aquela música antiga: de que vale tudo isso se você não está aqui? Canta para ele.
para que a gente possa orar. E aí, por que a oração é uma forja? Primeiro, pelo pressuposto dela, a gente precisa ter uma consciência que não nos acuse. Irmãos, se a nossa consciência em nada nos acusa, diz o apóstolo, peçamos o que quisermos pedir diante de Deus. Se a nossa consciência em nada nos acusa. Então a oração é uma forja, porque para rezar, meu amigo, a gente precisa estar resolvido com muita coisa. Jesus não falou, quando você for apresentar a Deus a tua oferta e se lembrar que você está tretado com o teu irmão, vai se resolver com ele primeiro no que depender de você, vai lá apertar a mão dele, toca nesse assunto, pede desculpa, se ele desculpa ou não, não interessa, essa parte não é sua, depois você volta e traz a tua oferenda a Deus. Em verdade eu vos digo, se não perdoardes o vosso irmão de todo o coração, o Pai que está no céu não vos perdoará. Não adianta rezar se você guarda mágoa, guarda ódio. É por isso que a oração é uma forja. Por quê? Porque ela é a coisa mais poderosa que existe no mundo. Amém? Nada é mais poderoso, meu irmão, do que oração. Só que ela tem um ponto fraco, é igual o Superman, lembra do Clark Kent? Eu achava tão interessante aquilo, como é que pode, né? Era tirar o óculos, botar a cueca em cima da calça, o cara vira outro. Lembra aquela cena que está vindo um metrô lotado, sem freio, ele pega e segura aqui com a mão. Quem é igual eu, 40, 35 anos, o homem era o Ryu e o Ken do Street Fighter, lembra? Hadouken! Cara, ele era poderoso demais. Hadouken! Mas, todavia, contudo, tinha uma pedrinha. Talvez seja coincidência que ela fosse verde. Que verde? Militar? Músico? Não, verde. Líder do campeonato. Verde Palmeiras. Aí, ó, temos aí. Credo, pouco aplauso, hein? Preocupante, viu? O Superman é o cara mais poderoso do mundo, mas tem a tal da criptonita que o enfraquece e aquela coisinha faz tudo aquilo que ele era capaz, sem óculos e de cueca em cima da calça, não funcionar mais. A criptonita. Qual é a criptonita da nossa vida de oração? Mágoa. Falta de perdão. Essa birra, esse emburramento interior. A gente não pode matar, mas morrer se fosse bom. Sabe essa coisa, esse malveso interior? E claro, toda mágoa tem uma história justificável. Ninguém vem magoar de graça. Mas é preciso perdoar, senão a oração não tem força. Então, para rezar, eu preciso ter confessado e perdoado. Fala, meu Deus. Falei, isso é uma forja mesmo. Isso é um martelo me batendo, isso é um fogo me queimando. Para rezar, meus irmãos, a gente já é exprimido. Amém? Depois, por que a oração é uma forja? Porque a oração é um encontro. Diga comigo, a oração é um encontro. E aí nós vamos nos encontrar com um Deus que é santo. Com Jesus Cristo. Meus queridos, a oração tem 4 etapas, tem 4 momentos. A oração tem 4 necessidades. A oração tem 4 direitos nossos. Gosta da sua cadeira aí, que heroicamente está te aguentando. Daqui eu vejo umas cadeiras falando, anda logo, padre. Mas vai dar certo. Porque ela tem 4 perninhas aí, não é isso? Nossa vida de oração também. Quando a gente vai rezar, a gente precisa levar 4 coisas para Deus. 3 é gostoso, uma quase sempre a gente esquece. Primeira coisa que você pode e deve levar para a sua vida de oração, os seus sonhos. Ergue a mão para eu ver quem tem algum sonho na vida, para si ou pelos seus. Alguma esperança para amanhã, amém? E aí a gente vai rezar, não é difícil de falar dos nossos sonhos, é? Ô Senhor, arruma um casamento bom para minha menina, ela é uma menina tão boa, nunca deu trabalho. Está gostando desse menino? Vai saber se esse homem é de Deus ou não. Ô Senhor, ajuda, São José. Porque você tem um sonho de que a sua filha case bem, sim ou não? Um homem melhor do que você? Não, né? Porque é impossível. Esse dia um falou assim, até falei para minha menina, filha, o melhor homem do mundo não está disponível, não, porque sou eu. Pergunta para sua mãe. Um cara bem engraçadão. Mas eu desejo que você encontre o segundo melhor homem do mundo. Eu não sei quem é, mas que Deus te mostre. Falei, nossa, eu queria ter tua autoestima, hein, campeão? Então todo mundo tem sonho, não tem? Sim ou não? O sonho de aumentar a empresa, quem sabe, virando ano, se desse certo, não. Todo mundo tem um sonho na vida, amém? Sim ou não? Sim. Neymar sará? Não sara, gente. Não, é um sonho, não é? Ele tem os defeitos dele. Mas, poxa, bem conversadinho.
Então quando a gente vai rezar, a gente consegue e deve levar os nossos sonhos. Coisas que a gente considera que se Deus desse ou permitisse, a gente ficaria feliz e grato pro resto da vida, sim ou não? Sim. As pessoas fazem promessa para Deus. Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer tal coisa. Ou seja, é um sonho. Outra coisa que a gente leva para a nossa vida de oração, os nossos medos. Erga a mão para ver. Você tem algum medo? Eu tenho vários. Medo de que dê errado, medo de que não fique curado, medo de que essa doença que descobriu, que o meu pai e minha mãe têm, já é velhinha, agora descobre isso aí, quando é assim, não vai 2 anos, morre. A gente tem medo, medo. Medo de que ela não veja que esse menino não é bom para ela, todo mundo já viu, se fala que não viu, ela vai se machucar. A gente tem medo, todo mundo tem medo, sim ou não? Outra coisa que a gente pode levar para a nossa vida de oração, as nossas dores, doença, perrengue. Joelho, cartilagem desgastada, bico de papagaio, ansiedade, diabetes tipo 1, 2, 3, 4, 5, vezes 2. Medos, dores, a gente tem dores na alma. A tarjinha preta é para as dores da alma. E dores no corpo, né? Dores no corpo. Às vezes do nada te vem esse pensamento, meu bisavô morreu de câncer. Meu avô foi câncer. Meu pai está tratando um câncer. Gente, que genética é essa? Não é? A gente tem essas coisas. Mas tem uma quarta coisa, uma quarta perna aí nessa cadeira que sustenta a vida chamada oração, que o ser humano, ele não tem só sonho, medo e dor. O ser humano, ele tem uma resposta dentro de si a ser dada a Deus. E é por isso que a oração é uma forja. A gente reza, meus irmãos, com uma pessoa e diante de uma pessoa que é Jesus, amém? E Ele fala conosco, amém? Na palavra, no Evangelho, é um confronto. Hoje vai ter missa, o Evangelho de hoje vai confrontar você e eu. A gente vai ficar diante de uma pessoa, Jesus, que nos pede, que nos propõe, que se revela. E aí eu preciso dar uma resposta a Ele. E essa resposta é uma forja, amigo. Essa resposta às vezes me estica, me contraria, me dói, me questiona, eu nem entendo direito. Então a oração é uma forja, é um lugar de feitura desse aço bruto que somos nós, sobretudo porque ela é encontro com alguém e resposta para alguém. Por isso, meu querido, tente começar a rezar sempre com a Bíblia, com a palavra. Monsenhor Jonas Abib, que eu sei que talvez, por tantas questões, infelizmente muitos de vocês nem sabem a grandeza desse homem. O que esse homem foi para a igreja do Brasil, o que a Canção Nova foi, ela ainda é, mas sobretudo o que ela foi. Porque muito dos evangelizadores que você conhece hoje, que te alimentam hoje, nada disso existiria se não fosse o mover que o Monsenhor Jonas Abib e a Canção Nova deram para a igreja do Brasil, assim, por uns 20 anos. E aí foi amadurecendo tanta gente. Foi colocando no coração de tanta gente um vislumbre pela evangelização, que cresceu tanto que às vezes você conhece os frutos, não conhece a árvore. Você conhece o fruto, não conhece a árvore. Que abriu esse caminho. E o Padre Jonas tem um livrinho, desse tamanhozinho, que é uma receitinha, né? A Bíblia no meu dia a dia. Rezar com a Bíblia. Fazer um estudo bíblico diário. E ali você vai falar de tudo que você tem medo, de tudo que você sonha, da dor que você não aguenta mais. Ai. Mas ali você vai responder. E é quando você responde, quando Deus fala primeiro e eu falo depois como resposta, que a gente adquire as virtudes, a nobreza, que a gente amadurece, que a gente se santifica, que a gente deixa de ser esse ser humano tacanho. Você fala, não, porque eu aprendi assim, eu posso estar até errado, sabe, padre? Mas assim, eu aprendi assim, meu pai sempre falava. Pois é, o teu pai tinha uns pontos cegos também. Você precisa se confrontar, se encontrar e responder não ao teu falecido pai, mas a Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala conosco na palavra, amém? E aqui está, queridos, ter esse olhar para Cristo, para os santos e santas de Deus, para São José. Isso nos eleva, isso nos alarga, isso nos estica. Talvez você, sem maldade nenhuma, é o tipo de homem que não vai para frente, por quê? Porque você só olha para trás, para quem já ficou para trás, para se sentir melhor. E você só olha do lado, para um bando de gente vulgar, rasa, tacanha, mesquinha, para se sentir parte, não se sentir estranho. Não, querido, a gente olha para frente e para o alto. E às vezes, olhando para frente e para o alto, você não vai encontrar ninguém da sua família. Às vezes, homem, se você olhar para frente e para o alto, você não vai enxergar o seu pai. Seu pai ficou para trás. Ele foi esforçadinho, mas não compra o teu pai com casca e tudo, não.
Às vezes, se você olhar para frente e para o alto, você não vai encontrar os amigos com os quais você joga bola de quinta, quarta-feira à noite. Às vezes, olhar para frente e para o alto dá em nós um sentimento de que eu estou sozinho nessa estrada. É por isso que momentos assim são tão importantes. Olha para o lado, olha para trás. Vai, mexe essa cabeça aí. Olha só, quanta gente. Você não está sozinho. Pode ser que lá naquele teu contexto, amanhã, segunda-feira, lá onde você trabalha e está, você seja o único homem decente mesmo. O único homem com alguma piedade. Mas nós precisamos olhar para frente e para o alto. Expandir a vida, e isso vai nos forjando, nos esticando. E como é que é a forja? É martelada, é pôr no fogo o ferro até ele ficar laranja, igual o fogo, e às vezes sai do fogo e já joga na água fria, né? É assim que Deus vai nos forjando. Mas a oração é forja, queridos. Sobretudo porque encontro com Jesus e resposta a Jesus. Isso vai me forjando. Hã? Então a oração é a nossa forja. E o que ela forja? Um homem valoroso. Diga comigo, um homem valoroso. E aqui, meus queridos, sem a palavra de Deus, sem olhar para frente e para o alto, sem olhar para um homem, para Jesus crucificado, sem olhar para os santos e santas de Deus, o que é um homem valoroso? A gente não sabe dizer direito. E quando muito escolhe a resposta errada. O que é um homem valoroso no mundo de hoje? É o poderoso, é o rico, é o próspero. Não é isso? É o cara que consegue pagar 15 mil reais uma garrafa de vinho, 20 mil reais num relógio. É esse mundo do mindset, do networking. Né? É esse mundo de uma ascensão financeira. O que é um homem valoroso hoje? É o cara magro, definido, rico, harmonizado, que conhece lugares, que come comidinhas caras, que senta na mesa dos poderosos, dos influentes. Isso é o homem de valor para o mundo. Mas a palavra de Deus diz, aquilo que para o mundo é loucura, para Deus é sabedoria. Aquilo que para o mundo é sabedoria, para Deus é loucura. A lógica do evangelho é outra. O que é um homem de valor aos olhos de Deus? O homem de valor aos olhos de Deus é o homem bem-aventurado. Fala para quem está do seu lado, bem-aventurado. Está lá em Mateus 5, bem-aventurados, felizes, bem encaminhados, abençoados, você está certo, tira esses dramas da sua cabeça, continua firme. Bem-aventurados, na boa aventura, na estrada certa da vida. Bem-aventurados os. Aí vem a lista das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo qual? 5. Ali está o que tem valor diante de Deus. Amém? Evangelho de sexta-feira. Não junteis para vós tesouros, valores nesse mundo. Se a traça corrói, se o ladrão pode levar e se uma bobeira te faz perder, então não deveria ser o seu tesouro. Pelo contrário, ajuntai para vós tesouros, coisas de valor no céu. O que é um homem de valor aos olhos de Deus? Um homem bem-aventurado, um homem que tem os frutos do Espírito Santo. Mas sobretudo, abre comigo a sua Bíblia, já estamos em Timóteo, ainda na primeira carta de Timóteo, ainda 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Vou ler aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. São Paulo diz assim a Timóteo, ninguém te menospreze por você ser jovem. Essa era uma peculiaridade de Timóteo. Ele era um bispo que ficou no lugar de Paulo, ele era sábio, ele tinha 1000 qualidades, ele tinha um porém, que nem era pecado, ele era jovem. E isso na cabeça de alguns não fecha a conta. Qual é o seu porém? Você é careca? Você é gordo? Qual é o seu porém? Você não teve pai? Você foi abusado na infância por um tio? Qual é o seu porém? Você já adulterou? Qual é o seu porém? Você já se envolveu com aborto lá atrás? Qual é o seu porém? Todo mundo tem um porém. Eu tenho um porém, que não é ser palmeirense, que você não é porém. Você é dom, você é dádiva. É claro. Pega teu recalque aí. Eu tenho um porém. O meu tamanho. O povo que me segue todo dia no YouTube, fala para quem está falando, ele está todo dia no YouTube. Fala pro teu amigo aí. Fala assim, ele é famosinho até. Fala assim, eu não sei como é que você não conhece ele. Fala, o que você vê o dia inteiro no YouTube, que você nunca viu esse padre?
Eu estou ali. Aí as pessoas me escutam muito, escutam todo dia, né? Quando elas me conhecem pessoalmente. Oi, Padre Mário, tudo bem? Não, Padre, fazer uma foto. Senhor. Achei que o senhor fosse mais alto. Estende a tua mão aqui para mim. Faz assim, oi, Padre. Tudo bom? Achei que o senhor fosse mais alto. Pronto, já todo mundo falou. Isso. A gente for tirar foto ali, a gente já ganha 15 segundos com todo mundo. Timóteo tinha um porém para o contexto dele. Ele tinha uma missão, ser bispo lá em Éfeso. Porém, ele era jovem se comparado à idade de Paulo, à idade dos outros. Um bispo jovem assim, é um porém que ele tinha. Você tem um porém na vida? Todo mundo tem um porémzinho. Algo que meio que joga contra. Que coloca uma vírgula em nós. Uma característica física. Um ponto da nossa história. Algo que vira um porém. Então Paulo está dizendo para o Timóteo. Ninguém te menospreze, ninguém te desvalorize porque você é jovem. Porque você é baixinho. Porque você já... Aí continua Paulo. De tua parte, porém, ajuda, né, filho? Você já é baixinho, Padre Mário. Entendeu? De tua parte, porém, procura ser para os que creem um exemplo. Exemplo do quê? Diz Paulo. Pela palavra, pelo vocabulário, as coisas que saem da sua boca. Segunda coisa, diz Paulo. Pelo seu modo de proceder, o seu jeitão de ser. Não é que eu sou colérico, sabe, padre? É que eu fiz um curso lá e eu descobri que eu sou fleumático. Então, assim... Pelo seu procedimento, ajusta ele, ajustemos o nosso procedimento. Amém? Pela palavra, pelo procedimento. Seja um exemplo pelo amor. Amar as pessoas. Com atos, com concretudes. Seja um exemplo, Timóteo, de uma pessoa amorosa. O que mais? Seja um exemplo pela fé. A fé. Você é bobo, cara. Eu não entendo você, não. Eu, no seu lugar, eu já mandava papá peré-pé-pé. Não, eu não sou bobo. É a minha fé. Jesus. Não é assim. Um exemplo de fé. Como Abraão, contra toda a humana esperança, esperou. Porque ele tinha fé. Um exemplo de fé. O que mais? Palavra, procedimento, amor, fé. E seja para todos um exemplo pela castidade. Eita, fala comigo, castidade. Resumidamente, resumindo, o que é castidade? É o correto e santo uso da sexualidade segundo o seu estado de vida. Se você é solteiro, amigo, você não é casado. Tem coisa que é coisa de casado, não é coisa de solteiro. Seu estado de vida, você é consagrado, você é casado, está no namoro. E dentro do próprio matrimônio, senhores homens, tem a castidade matrimonial, que é respeitar a lei natural do corpo, da fecundidade da sua esposa, não alterar isso com medicação, com outras coisas. Entre quatro paredes não pode tudo. Tudo que não é natural, não é moral na vida afetiva sexual de um casado. O corpo humano tem finalidades. Tem coisas no seu corpo, no corpo dela, que não foi feito para certas coisas. Então para de ficar vendo vídeo de certas coisas, que você para de querer certas coisas. Porque tem coisa que não é a coisa. Falei, eu entendi, padre. Precisa desenhar mais não. Entendeu, querido? Tem coisas, tem partes no corpo da sua esposa que foi feito para outra coisa do que as coisas que você está querendo fazer com aquela coisa. Castidade. E claro, a castidade, ela tem seus preâmbulos, né? Guardar o olhar, guardar a fantasia, não praticar certas piadas, conversas, certas coisas que não convém. A castidade, ela tem um preâmbulo, ela tem uma antessala para ser possível. Não é isso, sim ou não? Não? Sim? Sim? Sim. Isso é o valor de um homem. Um homem que seja exemplar, santificado na palavra, no jeitão de ser com todo mundo, na sua capacidade de amar e ser bom, pelo exercício da fé, porque você é filho de Deus e a oração e a fé convém aos homens, não só às mulheres. Não é seu Adão, entendeu, Adão? E também pela castidade. Aí Paulo continua. E até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, ao ensino, e não descuida do carisma que está dentro de você. Ao que nós temos dedicado o nosso tempo. A gente se dedica à leitura, ao ensino e ao carisma, à fé que está dentro de nós.
Quantos homens que vivem distraídos da vida, num looping eterno de hobbies, de preocupações que não são suas, de guerras que não são suas, e você se desconecta dessas coisas, não é isso? E aí diz Paulo, versículo 15, vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras, reflete bem nisso que eu estou falando, se ocupa dessas coisas que eu estou falando, para que o teu progresso seja manifesto a todos, persevera nisso, assim você salvará a você e aos que te ouvem, aos que convivem com você. Olha que lindo, homem, quando a gente santifica os outros, ninguém se salva sozinho. Por isso que o demônio faz tanta guerra contra a santidade, porque à medida em que você se santifica, você vai levando os outros atrás, entende isso? Lembra do profeta Elias? Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Não, porque eu sou o único que arde de zelo pelo Senhor. Aí Elias vai lá sozinho, enfrenta 450 profetas de Baal. Quando ele ganha aquela guerra, o que ele descobre? Que tinha um monte de profetinha escondido. Quando um se mexe, a gente revela um monte de gente que queria se mexer também. Não é isso? Quando um se levanta, você descobre que tinha um monte de gente querendo levantar também. Quando Moisés abre o mar para atravessar, porque ele quer sair daquele Egito, e ele olha para trás, ele vê que tem uma multidão de gente que está morrendo de vontade de sair do Egito também. Fala para quem está do seu lado assim, eu vou dar um passo, e você vai vir atrás. Vai, bota o dedo na cara desse amigo e fala assim, eu vou dar um passo, e você vai vir atrás de mim. Amém? Esse é o homem valoroso, que é o quê? O homem virtuoso. E para isso a gente precisa do quê? Diga comigo, vida de oração. Homem, nós precisamos ter vida de orar. E vida de oração é uma coisa muito prática. Claro que a gente pode rezar dentro do carro, tantas coisas. Mas você precisa entrar na oração. Às vezes a gente está fazendo as nossas coisas e manda assim, minha Nossa Senhora. Oh meu Deus, me ajuda, socorro. Ave Maria. Deus Todo-Poderoso. A gente acha que esses coice, esses reflexos que a gente dá para o céu assim, isso não é vida de oração. Ainda que faça, não é errado, faça. Mas homem, você precisa ter vida de oração significa, você mais ou menos sabe que hora que você toma banho todo dia, sim ou não? Um outro dia que não vai ser naquele horário. Você mais ou menos sabe que hora que você almoça, janta, sim ou não? Você mais ou menos sabe que toda quarta-feira e toda sexta-feira você tem que estar em tal lugar, tal hora, sim ou não? A oração precisa virar isso na nossa vida. Você precisa ter horário para rezar. E ainda que eu não sei como é a sua vida, o seu horário de rezar então é depois de ter deixado as crianças na escola, até o meu trabalho dá 20 minutos só eu, dentro do carro, e ali então é o momento onde eu vou ouvir uma palavra, colocar uma música e ali eu vou falar com Deus. Meu sonho, meu medo, minha dor e minha resposta. Mas você precisa, querido, estar com Deus. A gente não reza esparramado no sofá. Ah, mas o que importa é o coração. Claro que o que importa é o coração, mas se o teu coração está esparramado no sofá através do seu corpo, para de enrolar os outros. A gente precisa ter oração, a gente precisa fazer o sinal da cruz e entrar em oração agora, por tantos minutos. Você precisa ter uma rotina orante na sua vida, meu amado. Ah não, padre, mas a vida é corrida e eu vou na missa todo domingo. Amém, glória a Deus, até porque missa é todo domingo, sim ou não? Domingo sim, domingo também, amém? Faça sol, faça praia. Na praia também tem igreja. Não, amor, a gente já vai na missa o ano inteiro, tirar um domingozinho que nós não vai aí numa missa aí, Deus não vai ficar bravo, não. Faça sol, faça praia, feriado, recesso. Vida de oração. Aí você, não, mas eu fui na missa. Que bom. Fui no Sara e Tobias. Eu não sei que distância você andou para chegar aqui, quanto custou estar aqui, financeiramente falando. Parabéns para você. Só que qual é o nosso problema? Nosso problema é que, muitas vezes, a nossa vida vira Brasil e Alemanha. Lembra o 7-1? A gente pega e faz um gol. Você já viu o time ganhar jogo e ser campeão fazendo um gol? Claro que já. Quantos jogos não ficaram 1-0? Eu posso ganhar o jogo fazendo um gol, só não posso tomar 2. O Brasil fez um gol na Alemanha? Fez. E tomou quantos? Às vezes, gente, o problema não é que você só fez um, o problema é que você tomou 7. Aí você tirou 2 dias, 3 dias, né? De um ano que tem 365 para fazer um retiro. E os outros 362? Está na mão de quem? Do capeta? Vai ficar 362-3 para a Alemanha?
Aí a pessoa vai na missa domingo, ela fez o gol dela. E os outros 7 dias da semana, como é que é isso? É na mão do que está? Então o problema não é ter feito 1, o problema é ter tomado 7. Ter vida espiritual significa vida de oração? Óbvio, missa, faça sol, faça praia. Confissão quando necessário. Mas todos os dias a gente precisa de ter oração. Porque senão a missa, que começou no domingo, terça-feira, na hora do almoço, ela já acabou dentro de você. E aí vem os alemão, passando o trator, não sei. Então, vida de oração. E na vida de oração, a gente reza para receber o Espírito Santo. Vamos ficar em pé? Jesus diz assim: não vos afasteis de Jerusalém, a cidade santa, o lugar santo. Fiquem juntos e vocês receberão o poder do Espírito para ser minhas testemunhas. Diga, eu quero o poder do Espírito para ser testemunha. E é bonito ali que Jesus então usou 2 palavras. Poder, força do Espírito, lá no grego se diz dinamis. Dinâmico, dínamo, dinamicidade, dinamite. Pum! Recebereis dinamis do ruá de Deus, é o que está dito ali. Para serdes minhas testemunhas, em grego é mártir, martiria. Dinamis e martiria. Poder para testemunhar. Mas qual é o testemunho? O testemunho do martírio. A gente é testemunha de Deus à medida em que a gente é um mártir. Ou seja, à medida em que algo de fora vem sobre mim com força. E o que de fora vem sobre mim e me torna mártir? Primeiro, os meus próprios pecados, minhas próprias misérias. Elas lutam contra mim. As tentações do mundo. Jesus está dizendo, eu vou te dar dinamis. Para que o sofrimento, diante daquilo que você não pode, não deve, mas sente vontade, seja um testemunho da sua fé. Eu vou te dar dinamis, para que o martírio que vem do nosso ego, da nossa tristeza, do nosso desânimo, seja testemunho da nossa fé. Eu vou te dar dinamis, para que o martírio que é ser bom, ser um Adão que contém, acolhe e direciona, vai te custar. Adão não deu conta do martírio que era Eva. Ele entregou os pontos, faltou dinamite no Adão, faltou poder de Deus no Adão. Recebereis dinamis para a martiria. Quem quer ergue os braços. Se o seu desodorante vale alguma coisa, se você já tomou, nesse frio, nem sei se você tomou banho até a noite, hoje cedo. Deus do livre, ergue esse braço aí, vamos cantar ao Espírito Santo. Pedindo força, pedindo a vinda do Espírito, a dinamis de Deus para a martiria da vida. Ergue os seus braços. Espírito Santo vem. Espírito Santo encontra-me. Espírito Santo socorre. Espírito Santo dá-me a dinamis sobrenatural para que eu possa ser um homem forjado, que eu aguente a forja. Você, meu irmão, que não está aguentando a forja, você não está aguentando o martelo, o fogo e o gelo, tudo ao mesmo tempo. A sua vida oscila tanto. Feche os seus olhos, mas abre a sua boca e vai falando, vem Espírito Santo de Deus, socorre-me. Vem Espírito Santo de Deus, ajuda-me, Espírito. Vem Espírito Santo de Deus, alcance o meu coração, alcance a minha vida. Porque nós podemos, somente em Ti, Senhor, somente em Ti nós conseguiremos caminhar. Por isso canta isso. Não há. Não há. Não há. Não há mal. Não há mal que me possa vencer. Proclama isso. Não há. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Proclama, Cristo. profetiza. É verdade isso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados, nem meus pecados poderão superar
superar o amor de Deus. Vamos repetir isso. Nenhum problema, nem meus pecados. Canta, filho. Nenhum problema. E são tantos os problemas. Nem meus pecados. Nem meus pecados poderão superar o amor. Pega os seus braços, ergue a sua voz e proclama: Deus é maior que tudo que me acontece. Que tudo que me acontece. Deus é grande. Deus é grande. Supremo. Supremo Rei. Deus é maior que tudo. Vai proclamando a soberania de Deus. Acontece. Deus é grande, supremo. Mantém suas mãos lá em cima e vai proclamando: Deus é maior. Deus é maior, Senhor. Eu proclamo a tua soberania, o teu governo. Eu proclamo, Senhor, que tu és maior que tudo que tem me acontecido, que tudo que já me aconteceu. Tudo que já me aconteceu. Dê nome às coisas que aconteceram e acontecem, Senhor. Eu proclamo que o Senhor é maior que esse câncer, que esse diagnóstico. Fala o nome dessas doenças que se abatem contra você e a tua casa. Tu és maior, Senhor, que esse momento que eu estou atravessando, esse desemprego. Tu és maior, Senhor, que o poder do pecado, que o poder da cerveja, do uísque, da pornografia, das coisas que estão te fazendo mal, filho. Tu és maior, Senhor, que esse cigarro. O Senhor é maior que o jogo, que a aposta. O Senhor é maior que a ignorância do meu patrão. O Senhor é maior que a rebeldia do meu filho, da minha filha. Eu proclamo que o Senhor é maior, que a tua misericórdia é maior, que o teu espírito é maior, que o meu trauma, que a minha ansiedade, que a minha depressão. Eu proclamo a tua soberania, o teu governo. Vem governar a minha vida, Senhor. Vem governar a minha história, Senhor. Vem governar os meus dias. Eu proclamo que o Senhor é maior que essa dúvida. Eu proclamo que o Senhor é maior do que tudo isso que se apresenta no horizonte da minha vida, que me aterroriza, me atemoriza. O Senhor é maior. Maior que as minhas amizades, maior que as minhas influências. Tudo que me acontece. Deus é grande, canta. Deus é grande, supremo. Mais uma vez, é a sua oportunidade. Vai, Deus é maior. Deus é maior, maior. Proclama: Deus é grande, canta. Deus é grande. Coloca a mão no seu coração. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Existe uma luta na nossa mente, no nosso coração, sabe? Existe uma luta. E talvez agora a maior verdade de alguns corações é a seguinte frase: tá, Deus é maior, não duvido, mas é que eu. Aí começa: Deus é maior, mas é que eu. Coloca a mão no seu coração. Qual é o teu porém em você mesmo? Mas é que eu, desde menino, não consigo ficar sem sexo. Desde a juventude, Padre. Mas é que eu sempre lidei com essa depressão. Mas é que eu, Padre, vim de uma família, não sei como. Ok, põe a mão no seu coração. Deus quer te dar um presente. Deixe-se ser amado, querido. Deixe-se ser amado. Deus é Pai. Deus é amor. E o amor, Ele presenteia. O amor, Ele vai para além do merecimento. O amor, Ele vai lá na nossa necessidade. O amor vai lá na nossa dignidade última e primeira. Entende isso? E Deus te ama. Deus ama você. E Ele quer te dar o direito de você mudar o olhar que você tem, amigo, sobre você mesmo. Sobre você mesmo. Talvez o olhar que você tem sobre você mesmo é um olhar de um fracassado, de um indigno, de um impuro, de alguém profundamente desesperado de si. Talvez você fez algo e esse algo te diz assim: ah, mas depois disso aí que você fez, você vai ficar indo atrás de Deus para quê? Já foi. Aí você sabe que muito homem alheio à igreja, à fé, é porque ele é desesperado. Eu traí a minha esposa, traí minha família, eu vou ficar indo na igreja agora fazer o quê? Então, bora beber, fumar, jogar baralho. Bora terminar de ir para baixo, depois do que eu fiz. Não é assim? Não. Se aceite, se permita ser amado por Deus. Como o filho pródigo. Ele ousou acreditar que ele era amado por um pai que ele tanto feriu. Falou: vou voltar para ele.
Imagina o filho pródigo no chiqueiro, falando assim, onde eu vim parar? O que eu vou fazer na casa do meu pai? Agora a vida é essa, viver com os porcos. Coloca a mão no seu coração. E você vai dizer, pois tudo posso, cantando, pois tudo posso naquele que me fortalece. Muda o olhar que você tem sobre você. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Jesus está disponível a você. Proclama. Jesus te estende a mão. Feche os seus olhos para cantar isso uma última vez. Canta para a tua própria alma. Canta para você mesmo. Canta para você mesmo. Abre a boca e canta para você mesmo. Pois tudo vamos, homem, vamos. Naquele que me fortalece. Tudo posso, creia nisso. Em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Pois tudo posso. Pois tudo posso. Escuta, Senhor, a fé desses homens que aceitam o teu amor, que se reconhecem pecadores, que te proclamam Senhor e Salvador. Última vez, para alegrar o céu. Pois tudo posso. Para abalar o inferno, proclama. Reaja, homem, tudo posso. Tudo posso em Jesus Cristo. Amém. Amém. Abraça o Adão que está do seu lado aí, o Timóteo que está do seu lado. Fala, Deus te capacita, amigo. Deus te forja na vida de oração. Amém. Amém. Vou dar uma salva de palmas para Jesus e para a canção nova. Para essa obra. Louvado seja Deus.